Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão assistindo. Você não está aqui por um acaso. Você precisa ouvir esta mensagem. Essa mensagem está em Lucas 10, versículo 25 em diante, a parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Ele respondeu, disse Jesus. Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou a largo, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Piedade. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nela vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários, uma quantidade muito alta, ao hospedeiro, ao estalajadeiro também pode ser, e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você teve com ele. E aí Jesus pergunta qual desses era o próximo, mas o que eu queria chamar a atenção? A nossa atenção é que hoje, infelizmente, tem muitos evangélicos, Admitamos. Tem muitos crentes, mas são apenas número. Essas pessoas, muitas delas, e aqui não é um julgamento meu, porque eu já fui, eu já fiz parte dessa comunidade cristã evangélica, e eu sei muito bem do que eu estou falando. Muitas pessoas que frequentam as igrejas protestantes, elas estão preocupadas. Tem muita gente sincera, tá? Mas tem muita gente que está apenas preocupada em ouvir a palavra, em ouvir a mensagem. Elas vão lá, elas cumprem o culto dominical e elas acham que isso é apenas o que é preciso para entrar no céu ou para herdar a vida eterna. Então, certa ocasião, um perito na lei de Deus, levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, o que preciso para herdar a vida eterna? Então, essa pessoa ela conhecia a palavra, conhecia a Bíblia, ela lia, às vezes até pregava, ensinava, mas essa pessoa não gerava frutos de arrependimento, frutos de piedade cristã. É você olhar para o mendigo, olhar para uma pessoa que está passando fome e sentir piedade, não apenas orar: oh Senhor, faça com que dê prosperidade para a pessoa, tal, blá, 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 blá. Não é só isso. Você tem que sentir piedade. Aquela pessoa está passando fome naquela hora. Então, o Espírito Santo também é para nos mover, para ajudar aquela pessoa de alguma forma, de acordo com a necessidade de cada um. Então, hoje em dia, as pessoas elas estão vivendo uma religiosidade formal. Por quê? O que aconteceu? A frieza da institucionalização religiosa chegou na maioria das igrejas do Brasil. E é preciso que isso mude. E vai mudar. Então, esse vídeo é para chamar a atenção das pessoas que não adianta você ser um perito da lei, um perito da Bíblia, conhecer milhares de versículos, mas se você não produz
obras, se você não produz frutos de arrependimento, frutos verdadeiros, mas eu tenho vários cargos na igreja, eu prego de manhã, de tarde, de noite, eu faço isso. Mas você tem frutos, você dá atenção para sua família. Tem muita gente que se preocupa tanto de fazer a obra de Deus, mas esquece de, às vezes, dar atenção para o seu filho, para a sua filha. Ela também é filho de Deus. Ele também é filho de Deus. Às vezes não dá atenção para a esposa. Mas eu estou fazendo a obra de Deus. E aí a pessoa vai, né, com sangue nos olhos fazendo a obra de Deus. Mas e a piedade? E o amor? E a sensibilidade para ouvir o outro? É só fazer, 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 fazer. Aquieta-te e sabe, eu sou Deus. Você está observando o tempo que você tem com Deus para ouvir Deus? Não só falar do que você pensa que Deus quer que os outros façam, mas se você já está parando para ouvir Deus realmente, você produz frutos de arrependimento, você tem um coração amargurado, você prega a palavra de Deus, mas não perdoa a sua irmã, não perdoa o seu pai. Faz mais de 3 meses que você não fala com o seu pai, com a sua mãe. Você está produzindo frutos de arrependimento? Você não está fazendo a obra de Deus para cobrir uma lacuna que você tem com o próximo? Quem era o próximo aqui da parábola do samaritano? Não um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de um assaltante, tal. Ok. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. O que é um sacerdote? O sacerdote é aquele que interpreta a palavra de Deus, é o intermediário entre Deus e os homens. O sacerdote, com a roupa sacerdotal, passou lá, isso não é para mim, não, eu tenho coisa mais importante para fazer. O levita, o adorador, o levita é aqueles que adoravam a Deus, eram os cantores da época de hoje, cantores gospel. Chegou, não, eu tenho que cantar na igreja ABC, não tenho tempo para isso. Isso aqui são detalhes, está entendendo? Você, como uma pessoa que você pensa que é de Deus, você não pode achar que algumas coisas são importantes só porque você está indo na igreja, todo mundo está te vendo, e aí você vê alguém que está passando fome. Não, eu vou orar. Vamos orar por esta pessoa. Senhor, estou adentrando aos teus portais celestiais. Mas cadê o amor? Cadê a piedade? Às vezes uma oração que Deus não está ali. É apenas uma oração vazia para você se livrar da sua responsabilidade com aquela pessoa que está sentindo dor, que está passando fome mesmo. E aí? Onde é que está a piedade cristã, o amor? E quando eu falo de frutos de arrependimento, eu estou falando de arrepender-se mesmo, de perdoar, porque a essência do ensinamento de Jesus Cristo é o arrependimento e perdão. É você sentir empatia pelo outro e não criar uma máscara de formalidade cristã e pregar e participar do ciclo de oração das irmãs. Não, eu tenho esse cargo e eu fazendo a minha formalidade e pronto, acabou. Agora eu não tenho mais compromisso. Lá na rua eu posso ver um mendigo, um drogado, eu não vou falar de Deus para ele, porque o meu compromisso é na igreja. Será que Deus está gostando disso? Será que você está fazendo a vontade de Deus? Você está produzindo frutos? Essa mensagem não é só para você, é para mim também. Eu estou me sentindo incomodado com ela. E eu quero que a gente tenha um relacionamento verdadeiro, porque Deus ama os relacionamentos verdadeiros,
Deus ama a sinceridade do coração do homem e da mulher. Deus não gosta de formalidade. Deus não gosta de orgulho. O que é formalidade quando eu falo? É você ter uma posição na igreja e achar que essa posição na igreja é o suficiente porque você está fazendo um trabalho muito importante para Deus e você fica naquela formalidade, sabe? O trabalhador público, o funcionário público, cumpre a sua função aqui naquele horário, não, uma hora de culto, é aquilo ali, só isso, aquela coisa formatada. Deus não gosta disso. E você sabe que eu estou falando a verdade. E você sabe que você precisa mudar. Eu não conheço você, você não me conhece. Essa mudança essa guinada na vida, essa mudança é com você e Deus. Assim como minha mudança é comigo e com Deus que está aqui dentro de mim. Está aqui também fora, está aí com você. Você acredita que eu estou falando a verdade e que eu estou cumprindo o mandamento de Deus? Então, se você quiser, passa essa mensagem para uma pessoa que você acha que precisa ouvir, dá um like, faz qualquer coisa que o seu coração pedir, tá bom? Fique com Deus, não me leve a mal, eu estou apenas cumprindo o mandamento do meu Pai. Muito obrigado.